Então vamos lá, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, desde que o Jair Bolsonaro perdeu as eleições e após a ocupação das pessoas no quartel, ou até mesmo o bloqueio nas rodovias, mesmo diante de todo esse mal-estar, uma pergunta surge. E qual é essa pergunta? Será mesmo que existe ali uma última cartada? Uma forma do Bolsonaro suprimir a vontade popular que foi decidida nas urnas e impedir com que o Lula de fato suba às urnas? Existe essa possibilidade? Ele está operando para conseguir isso? Mesmo se ele estiver operando, né, e até de uma forma bem sucedida, será que ele consegue? Essa é a grande questão. As pessoas estão meio que chafurdadas nessa dúvida, imaginando que é possível sim o Bolsonaro tirar essa última cartada da manga. Até Constantino fala direto, o próprio Paulo Figueiredo também, né? Paulo Figueiredo já está um pouco mais nervoso, né? Ele já está partindo para ideia mesma da guerra civil, que é preciso ter uma guerra civil, que aí as Forças Armadas, né, por motivos óbvios, ela iria assumir o comando, né, mesmo de uma forma, né, interina, até pacificar, e isso iria impedir com que o Lula subisse a rampa lá e tomando um pouco mais de tempo ali em relação a ele assumir a presidência da República. E aí essa dúvida é real. Tem gente que me pergunta: e aí, Vitor, Lula vai ou não vai subir a rampa? E aí, que você me diz sobre isso? Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar aqui de uma vez por todas por que esse negócio de 142, GLO ou Guerra Civil, o que for, qualquer tipo de empreendimento vindo dessa gente, isso não vai dar certo, né? O Lula vai assumir a presidência da República dia 1º de janeiro de 2023 e vai ficar até dia 31 de dezembro de 2026. Simples assim, né? O que ocorre é o seguinte: para a gente entender que isso não vai acontecer, que isso tudo é sandice, a gente precisa entender o que está por trás da nossa configuração democrática, né? Que não é apenas essa questão do voto, é também a tripartição dos poderes, é também os grandes acordos que vieram no pós-guerra, né? Acordos pelas quais, se houver o descumprimento, pode haver sanções, pode haver boicotes, pode haver todo um isolamento geopolítico do Brasil, um isolamento esse que não iria durar muito pro golpe cair. É porque a gente sabe muito bem que hoje em dia o mundo é globalizado, o Ocidente está totalmente inserido nesse contexto. A gente precisa de estar se relacionando com os outros países, porque senão a gente vai começar a ficar fadado ao fracasso, fadado à pobreza tecnológica, à pobreza intelectual. Vai haver fuga de capital, vai haver fuga de cérebro. O Brasil iria virar uma espécie de Sudão, sabe? Aquela coisa, né? Sem a mais mínima possibilidade de prosperidade. Por isso que não iria render, entendeu? Esse povo precisa entender uma coisa, cara: a democracia liberal, ela não é necessariamente um produto aqui do Brasil. Ela não nasce e morre aqui no Brasil, onde a gente pode simplesmente chegar, mudar esse sistema. Ah, não, agora Forças Armadas e etc e tal. A democracia liberal, gente, ela é um produto que surgiu quando a humanidade, pelo menos aqui no Ocidente, a gente descobriu que essa é a única maneira, é a única maneira possível de a gente evitar a guerra, evitar o caos e fazer com que um sistema seja minimamente legítimo para as pessoas conviverem em harmonia, politicamente, né, socialmente. É a democracia liberal. Aí surge a dúvida: ah, mas 64, né, já tinha terminado a Segunda Guerra, já tinha os acordos do pós-guerra. Por que em 64 teve toda essa questão aí dos militares assumir o governo brasileiro? Mas aí vocês têm que entender uma outra questão, que é
o contexto, né? Existia Guerra Fria. A Guerra Fria era um período na história onde a ideia da democracia liberal, toda essa herança, né, acumulada de várias experiências do Ocidente em relação ao modelo político, isso estava ameaçado. Estava ameaçado pelas forças da União Soviética, do comunismo, de uma forma ou de outra. Isso era o que estava em jogo. Então, nesse caso, houve não uma justificativa, porque mesmo tendo esse golpe aqui, o Brasil precisou de rebolar para nos Estados Unidos e nos demais países do Ocidente eles falassem, não, olha, precisamos de fazer isso aqui. Já tinha rolado a Revolução Russa em 59, Cuba, e todos eles já estavam em guerrilha aqui na América Latina, né? Tanto é que não foi só no Brasil que teve ditadura militar naquele período. Foi praticamente na América Latina toda, por meio da Operação Condor, que ela praticamente foi um alinhamento de governos militares que tomaram o poder para fazer uma espécie de proteção contra o avanço das revoluções comunistas. Então foi por isso que teve esse golpe militar em 64. Não foi porque tava virando Cuba, tava virando comunismo e etc. Em tese estava, né? Em tese estava, mas porque as forças da União Soviética elas estavam num expansionismo que estava deixando os donos do poder, né? Vamos falar assim, os donos do poder eles estavam sentindo-se açoitados. E aí, nesse caso, houve uma justificativa do golpe e que não teve esse isolamento, mas foi justamente por causa disso. Sem esse contexto, né, na atual conjuntura, onde não existe nada que possa colocar a democracia liberal em xeque, esse tipo de investida, cara, isso só tá na cabeça de tiozão que viveu na época da ditadura e que achava que a ditadura era bom e que esses mesmos tiozões imaginavam que a ditadura ocorreu, né, por causa dessa questão toda aí, né, Lula ganhando, né, por causa do João Goulart, né, que o João Goulart ele tinha voltado da China, né, ele tinha feito uma reunião lá dias antes do Congresso depor ele. Então, assim, é uma construção completamente delirante. Hoje em dia não existe Guerra Fria, não existe ameaça comunista, não existe nada. O Lula foi eleito pela força da urna. E o Lula sabe. Ele sabe. Ele sabe que não tem como subverter esse sistema. Ele sabe muito bem que no Brasil, os acordos que o Brasil, né, participou na ONU, né, nesses organismos internacionais, esses grandes tratados internacionais, tudo isso protege o Brasil de uma verdadeira ameaça revolucionária, o que for. Então não existe esse negócio, não vai ter golpe, tá? Nesse caso, não vai ter golpe. Teve golpe? Teve golpe. Em 2016, o pessoal do PT afirma que foi golpe. Foi um golpe na democracia. Eles inclusive falam em defesa da democracia, né? Porque eles tiraram a Dilma por uma questão de ela não tinha mais o controle do Congresso. Ela tinha perdido o apoio popular e tinha perdido também apoio no parlamento. E aí as coisas aconteceram, obviamente, né? O Cunha colocou para tramitar, tinha toda aquela coisa, todo aquele marketing, né? Mas agora, nessa situação e nessa conjuntura, onde o Lula foi eleito, e o Lula já está sendo reconhecido em diversos países que participam da dança da democracia, tal como o Brasil, né? Olha só, o Bolsonaro, a democracia no Brasil, ela é tão sólida que o Bolsonaro foi eleito aqui. O cara que mais ameaça a democracia aqui. Ele é um cara que está esgarçando a democracia de dentro. Graças a Deus ele não foi reeleito. Eu fico imaginando o que aconteceria se o Bolsonaro fosse reeleito, cara. Ia ser trágico, tá? Ia ser uma coisa horripilante. Só Deus sabe o que iria acontecer. A gente tem vagas suposições que, de certa forma, são bastante verossímeis, né? Mas é isso.
Amigos, vocês aí que tem uma dúvida, uma pequena dúvida sobre essa questão aí de artigo 142, esquece, dia 1º de janeiro de 2023, Lula vai pegar a faixa e irá assumir juridicamente, né, vai ter poder de caneta, poder de decisão sobre questões relacionadas ao governo federal. Doa quem doer, pode chorar, pode fazer Capitólio 3.0, porque já rolou, né? Nós estamos no 2.0. Rolou o 1.0, que foi o bloqueio das rodovias e nego sambando tiro na polícia, né? Polícia Federal. Depois teve ali, lá em Brasília, aquela agitação lá no dia da diplomação do Lula. E tem gente falando que no dia que o Lula subir a rampa e pegar a faixa, vai ter um outro agito. O que vai acontecer com essa galera? Vai tomar borrachada da polícia. E tem que tomar. Golpista tem que tomar borrachada da polícia. Eles merecem. Eles fazem por onde, pô? Então tem que tomar borracha. A borracha tem que comer solta. Olha, assim, eu vou ser bastante franco, tá? Só dormir com o lombo quente, porque essa galera tá querendo, o regime que eles estão querendo, que mata, que tortura, sabe? Só dormir com o lombo quente. O que vocês acham? Eu acho que tá pouco, não tá muito digno, não. Porque esse povo tá querendo. Eles estão querendo dar existência ao discurso do Bolsonaro. Eu não sou quem gosta de ossada é cachorro. Né? O cara cuspindo na memória dos desaparecidos. Porque numa ditadura, num governo de fato, onde tudo vai à baila e sobe somente um poder absoluto vindo do exército, é isso que acontece, né? Quando tem ditadura, tem desaparecido, tem conspiração, tem tudo o que há de pior. E essa galera aí tá pedindo isso, querendo esse estado de coisas, só dormir com o lombo quente porque tomou borrachada na bunda, isso é pouco, meu amigo. Mas é o que vai acontecer, né? A gente não pode exigir muito também. O que importa é que eles vão ser debelados dali, com spray de pimenta, com bomba de efeito moral e bala de borracha. Isso é o que importa. E dia 1º de janeiro teremos Lula, sim, vocês querendo ou não.